Eu lancei anteriormente 2 outros vídeos falando sobre egoísmo e manipulação, né? Esses vídeos suscitaram algumas perguntas, né? E nesse vídeo eu pretendo discutir como lidar com isso, né? As respostas parecem não tão complexas do como lidar, quer dizer não. Você não precisa se submeter a uma relação com uma pessoa egoísta ou manipuladora. E se você é uma relação obrigatória, por exemplo, uma relação familiar, há como estabelecer limites. E o não é o principal limite. Tá? Bom, então, o que esse vídeo pretende discutir é como lidar, né, com situações com pessoas egoístas, com pessoas com manipuladores, né? Bom, o primeiro passo é entender como você se sente, né? Se você está em dúvida sobre o que está acontecendo, simplesmente se pergunte: essa pessoa lhe provoca mal-estar? As coisas que ela faz em busca dos interesses próprios ou para te induzir a algo te provoca um sentimento ruim? Você se sente desrespeitado quando essa pessoa lhe procura exigindo algum favor ou exigindo alguma coisa de você, né? É importante você saber como você se sente perto dessa pessoa, né? Então não tome decisões baseadas na culpa ou na vergonha, porque muitas vezes essas pessoas vão induzir você a se sentir culpado ou envergonhado por não ter feito o que elas estão tentando te obrigar a fazer. Então, entenda como se sente, entenda o que causou seu sentimento de culpa e vergonha frente a essa pessoa. Porque é esse sentimento que será mobilizado para te fazer ser enganado, no sentido de ser manipulado, para extrair de você alguma coisa, né? Então reflita bem sobre o mal-estar que você tem, que você está sentindo, e por que você vai querer ajudar essa pessoa. Será que não é esse sentimento, né? Como eu expliquei em outros vídeos, pessoas egoístas, se não têm o que elas querem, vão tentar te manipular para ter o que elas querem. Se elas não têm mesmo assim, elas vão te culpar ou te fazer se sentir inadequado, envergonhado para conseguir. Elas querem conseguir, né? Então, diga não se esse sentimento de mal-estar for referente a uma culpa, uma vergonha induzida, se você perceber que isso acontece, né? Bom, esse seria o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante ao lidar com manipuladores, né? Estabeleça limites, né? Pessoas egoístas e pessoas manipuladoras não conhecem limites, né? Elas vão muitas vezes ser invasivas. Então a pergunta que você tem que se fazer é: essa pessoa é invasiva com você? Ela respeita o que você colocou como um limite saudável para a relação de vocês? Se você acha que você precisa ficar mais distante, ela respeita a sua distância? Se você não quer se meter em determinadas questões, por exemplo, eu não quero lhe ajudar com o trabalho, que isso me causa problemas, né? Não quero participar das fofocas que você faz porque eu acho inconveniente. Se isso lhe causa problemas e essa pessoa continua sendo invasiva, tentando lhe fazer participar de algo que você se nega a participar, você tem que aumentar seus limites, né? Muitas vezes essas pessoas vão tentar se aproveitar de você, então é importante você ter clareza dessas duas coisas. Ela vai além dos seus limites, ela se aproveita de você indo além desses limites. Então diga não sempre que uma pessoa ir além dos seus limites corretos. Se você não acha correto ficar falando mal dos outros, você fala: olha, eu não vou participar disso, estou indo embora, tchau, né? Se a pessoa quer usar você, fica te procurando para pedir ajuda profissional ou ajuda emocional em situações que são problemáticas para você, que você não quer interferir, que você acha que podem causar problemas para você depois, diga não, né? Explique o básico sobre por que você não vai apoiar nessa situação, não vai lidar. Deixe claro que é uma relação unilateral e que você não quer ser usado para isso e depois não ter reciprocidade, ou que isso vai contra seus valores. Explique: isso vai contra meus valores, não gosto disso, né? Não aceite a insistência, né? É preciso ter, ao lidar com pessoas egoístas, com pessoas manipuladoras, é preciso ter algo muito claro. Uma pessoa que tem um mínimo de reciprocidade nas suas relações,
ela vai se importar quando você diz não. Ela vai se perguntar por que você diz não. Ela vai querer entender e ela, na medida do possível, mesmo que ela se magoe, sim, quando nós dizemos não para alguém que é importante para nós, essa pessoa vai se magoar em alguma medida, mas ela pode passar um dia ou dois, ela vai pensar e vai conversar com você. Ela vai entender, vai fazer um esforço compreensivo para entender seus motivos, né? Se uma pessoa não se importa em ser empática ou compreensiva com seus motivos, há um grande problema, né? Então, se essa pessoa se importa, você está diante de uma pessoa que pode não ser tão egoísta, manipuladora. Normalmente as pessoas que têm laços de amizade, laços familiares, laços românticos de reciprocidade, elas entendem o não. Se não entendem o não, vão buscar entender esse não e vão buscar normalizar a situação, a relação, sem estabelecer uma coerção sobre o outro a partir desse não, né? Elas vão aceitar e entender, mesmo que discordem, né? Mas uma pessoa egoísta vai ignorar as suas críticas, vai ignorar seu não, vai insistir até não aguentar mais, até se tornar algo nocivo. Então aí, a partir do não, você consegue saber se você está numa relação que é muito nociva para você, né? Bom, é importante se preparar para as consequências disso, porque pessoas manipuladoras não aceitam ouvir não, pessoas egoístas não aceitam ouvir não, né? Quando você resiste ao pedido dessas pessoas, elas vão apontar problemas em você. Elas não aceitam, como eu expliquei, tem um vídeo meu, se quem está vendo pela primeira vez volte para assistir, que é explicando egoísmo e manipulação. Pessoas egoístas e pessoas manipuladoras têm dificuldades de se entender como tais, então, porque elas em algum contexto conseguiam as coisas que elas queriam sendo egoístas e sendo manipuladoras, normalmente numa família em que isso é um padrão de interação, né? Então elas não se entendem como tais e elas não entendem sua recusa, elas interpretam sua recusa, a recusa de algo que te faz mal, se você não ceder, elas interpretam como hostilidade contra elas distorcem como se fosse um ato hostil, quando pode ser um ato simplesmente de você não querer fazer parte de algo que é danoso para você, né? Então eles vão apontar problemas em você porque eles não vão estar nem entendendo a situação, né? Então, se estiverem entendendo, é pior ainda, né? Eles vão estar manipulando de maneira deliberada. A maioria das pessoas manipuladoras fazem isso sem ter tanta consciência do que estão fazendo, porque esse foi um padrão aprendido de se conseguir as coisas, né? Mas se ela tem a consciência, é ainda pior, né? Bom, então ignore completamente ofensas, críticas e chantagens de pessoas que tentam te induzir essa vergonha ou culpa por meio de atos egoístas, tá? Porque você recusou atos egoístas, né? A pessoa tentou lhe impor algo, tentou mudar quem você é. Você não deve se vestir assim, porque eu tenho vergonha de andar com você assim, você deve se vestir como eu quero que você se vista. Isso, além de egoísmo, é controle, né? Ou a pessoa, se você gosta de mim, você deveria agir de uma maneira que eu acho que você deve agir, né? A maioria dos atos egoístas tem a ver com ganhar algo para si. E a maioria dos atos manipuladores como ganhar algo e controlar algo, né? Bom, então se prepare para as consequências ao botar limites, que eles não vão ampliar a manipulação, e essa manipulação pode se tornar abuso, tá? Pode se tornar uma relação abusiva, né? Eles vão insistir, dizer que é apenas um favor, se você se importa com eles, você faria esse favor, sem se importar se esse favor que estão pedindo machuca vocês, né? Então, eles vão argumentar que pessoas que se gostam se apoiam. Só que você vai notar um problema. Quando você pede apoio, eles são ausentes, né? Mas quando eles pedem apoio, mesmo que em coisas absurdas que você não concorda, você deve estar presente. Então você vai viver uma assimetria. Não vai ser simétrica, não vai ser igualitária essa relação. Vai ser de um lado pedindo apoio em qualquer coisa, mesmo que lhe faça mal, e de outro ela não quer te apoiar em nada, né? Então, essa pessoa vai dizer é apenas um favor, olha tudo que eu fiz por você, pessoas que se gostam se apoiam, sempre me importei com você, é tudo papo para tentar te induzir emocionalmente, né?
Se você recusar também esse tipo de argumentação, vai ser argumentado que você não sabe se relacionar, que você não sabe ser um bom amigo, que você nunca aprendeu a ter um relacionamento saudável, que você não gosta dos seus familiares, né? Que você não sabe cooperar em ambiente de trabalho, né? Então, se você se recusar ainda algo que te faz mal, você vai enfrentar isso. Vai ser imposta a você uma espécie de desqualificação de você não saber interagir ou se relacionar, né? Tudo isso, gente, e é importante deixar claro, é birra, é um ato infantil, tá? Uma pessoa egoísta e manipuladora age como uma criança que quer conseguir as coisas do jeito dela, porque provavelmente na infância não tiveram seus limites. Crianças precisam também de limites, né? Elas precisam de uma boa criação, uma criação afetuosa, mas também precisam aprender quais são os limites, o que você pode exigir ou não das pessoas, né? Pessoas egoístas não têm limites, né? E quando elas não conseguem o que querem, elas manipulam, né? Então, é preciso entender que manipuladores são como crianças mimadas, né? Não aprenderam a ter limites, são bastante inseguros porque não conseguem ouvir um não, e quando ouvem um não ficam emocionalmente instáveis, né? Elas vão ser, em geral, tal como crianças mimadas. Essas pessoas buscam as coisas sem entender que os outros também têm suas necessidades, então elas não compreendem as necessidades dos outros e se sentem muito ofendidos com um não, né? Elas tendem a forçar as relações, tal como uma criança fazendo birra no supermercado para ganhar o doce, né? Tentam forçar a situação até conseguir, né? Vão ser insistentes, invasivamente insistentes, vão te acessar e te comunicar e tentar falar com você em situações que você não quer, né? Porque eles precisam que você faça o que eles querem, não? Então, seja firme no não. Se distancie se alguém não respeita os seus limites, né? Se essa pessoa está fazendo algo que pode te causar, que demonstre certa desimportância com o que você sente, né? Se algo está te fazendo mal ou não, né? Às vezes, uma pessoa é insistente não por ser egoísta, mas por manipuladora, mas porque está lidando com egoístas e manipuladores. O jeito mais saudável de lidar com uma pessoa egoísta é se distanciando, mas há certos tipos de pessoas, principalmente codependentes, que ao lidar com pessoas egoístas não entendem a culpa e a vergonha que essas pessoas lhes fazem sentir, então elas vão sempre perguntar e vão sempre procurar para buscar respostas, e aí essas pessoas vão acabar não conseguindo se distanciar e, pelo contrário, vão também forçar respostas. E vira uma relação completamente disfuncional entre egoístas e codependentes, porque o egoísta quer resposta, o egoísta quer que você faça coisas mesmo que te desagrade, o codependente quer respostas e quer ficar perto, é totalmente disfuncional. Bom, então, seja firme no não e se distancie. É importante você saber que isso não significa que as coisas acabam no não. Pessoas egoístas podem querer negociar, eles podem dizer que pensaram melhor, né? Pensei melhor. Então só que onde isso vai chegar? Eles não cumprirão o prometido, eles podem tentar negociar, você me ajuda com isso, eu vou te ajudar com isso também, né? Mas eles não vão cumprir o prometido, né? Eles não serão recíprocos. Na hora que é para ser recíproco, você ajuda agora, você faz algo que talvez lhe cause algum mal-estar agora. Mas na hora, lá na frente de ser recíproco, eles te acusarão de alguma coisa. Eles dirão que você é problemático, que você é egoísta, que você está exigindo muito deles. Darão alguma desculpa, dirão que estão sem tempo, que estão ocupados, né? Eles vão, se você falar, olha, eu te ajudei naquela vez, o que custa me ajudar agora, né? Se você está cobrando a reciprocidade, eles dirão que essa relação é desgastante, que você só cobra, que você é insistente,
né? Então, eles, para não assumir a responsabilidade que tomaram, eles vão agir dessa forma. Então, não adianta negociar. Não adianta outra forma de lidar com pessoas egoístas e com manipuladores que não seja dizer não, se algo lhe faz mal, se aquela ação lhe faz mal. Porque eles não cumprirão, mesmo que eles negociem, me ajuda com isso que é meio chato para você, eu sei, mas depois eu te ajudo. Eles não vão ajudar depois. Eles vão ignorar, vão arranjar alguma desculpa e vão te acusar de cobrar demais ou de ser desgastante, de ser problemático, ou vão dizer que você é o egoísta, né? Então, se tudo falhar, se mesmo a negociação deles falhar, porque você já sabe que eles vão tentar fazê-la, né? Eles vão apresentar um extremo mau humor. Eles vão se comportar de maneira passivo-agressiva, se silenciando, te tratando de uma maneira meio hostil, mas não aberta, né? Vão te falar mal de você para outras pessoas, né? Eles vão ficar muito mal-humorados e muito bravos com isso. Eles podem não demonstrar e ficar só em silêncio e te ignorando, né? Eles podem te difamar para as pessoas ou podem demonstrar um mau humor, mas eles não vão ficar satisfeitos. Eles não vão ficar satisfeitos. Você não pode fazer nada sobre isso, né? O que eu digo, então, e eu acho que essa é a principal lição desse vídeo, como lidar se afastando e dizendo não. Se essa pessoa não é capaz de ter uma relação recíproca, diminua ao máximo sua relação. Se for alguém familiar, diminua ao máximo, fale o mínimo possível. Sim e não. Diga não e se afaste, tá? O importante é você diminuir o envolvimento emocional com esse tipo de situação e com esse tipo de pessoa.